Aleluia, boa noite, graça e paz para todos. Olha, nós já ouvimos 2 vezes aqui hoje que nós estamos em um ambiente profético. Começou com Diego e avançou com Eliezer. Então o nosso desafio é tornar esse culto, ou manter esse culto nesse ambiente, um ambiente profético. E pensando nisso, a palavra que Deus colocou no meu coração, todas as vezes que eu sou convidado para ministrar aqui na igreja, a primeira pergunta que eu faço a Deus é que mensagem Ele quer que eu leve. Eu me dedico algumas horas, às vezes alguns dias, pensando nessa mensagem, pensando na vontade de Deus para a igreja. Muitas das vezes eu descubro que a vontade dele para a igreja primeiro é para mim. Muitas das vezes ele prega primeiro no meu coração, e depois ele pede que eu compartilhe com a igreja. Normalmente funciona assim. Mas dessa vez funcionou um pouquinho diferente. Eu hoje até comentei isso com a Elaine de manhã. Eu perguntei a Deus que mensagem eu deveria trazer. E ele me lembrou que ele está compartilhando comigo um devocional, que já tem mais de 2 meses. E ele me pediu que eu compartilhasse o meu devocional com vocês. Ou seja, que eu compartilhasse os textos que ele vem falando na minha cabeça aí algum tempo. E eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi, assim, Deus, mas é muito bagunçado. A minha cabeça não está tão organizada assim. Se eu levar metade dessa bagunça para a igreja, eu vou deixar eles meio pirados. E não pode ser isso. Então, para facilitar a vida minha e de vocês, eu tentei organizar ao máximo o meu devocional. Então, eu vou começar explicando para vocês como que veio a mensagem e depois eu entrego a mensagem. Podemos fazer assim? Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que Deus me fez perceber algum tempo atrás, e quando eu falo algum tempo atrás, a gente talvez possa falar de uns 2 meses, é que nunca se teve tanta necessidade de crescimento como nós temos tido ultimamente. A sociedade nunca viveu uma necessidade tão grande de prosperidade e crescimento como nós estamos vivendo ultimamente. Quando Deus me trouxe isso ao coração, a primeira pergunta que eu fiz a Ele foi, mas peraí, tem alguma coisa de estranho. Porque nós vimos na Bíblia que existiram reinos muito grandes. Nós vimos na Bíblia que tiveram casos de pessoas que quiseram construir uma torre muito alta, queriam ser muito grandes. Nós vimos que a necessidade de crescimento na Bíblia não é uma coisa nova. E eu comecei a dialogar com Deus para entender onde Ele estava querendo chegar. E Ele me fez perceber que a grande novidade hoje é que o crescimento hoje precisa ser divulgado. Não basta ser grande, as pessoas têm que mostrar que é grande. Já perceberam isso? Se você clicar nas suas redes sociais, vocês não precisam andar muito. Vocês vão ver pelo menos aí umas 5, 10 fotos de gente mostrando que é próspera em alguma área. Não é assim? É foto mostrando que está bem casado, às vezes nem está. É foto mostrando que está comendo num bom restaurante, às vezes está pagando cartão de crédito parcelado. É foto dizendo que está viajando. E tem casos ainda que aconteceu essa semana, que mente no check-in. A pessoa posta no Instagram que está num lugar, está do meu lado, quando eu olho está em outro. Aí eu falo, tem alguma coisa de errado. Ou eu fui abduzido ou ele. Porque está postando num lugar que ele não está. O que Deus estava tentando me mostrar é que a gente está vivendo uma sociedade, me perdoem o termo, mas às vezes doente ao ponto de não querer só ser grande. Querer mostrar para os outros que é grande. E às vezes nem sendo. O que Deus tentou me mostrar nesse momento é que me parece que a motivação do crescimento foi perdida. Não tem pecado nenhum em querer ser grande, gente. Não tem pecado nenhum em querer prosperar. Eu adorei quando o Diego falou aqui que nós temos autoridade, unção para fazer os outros prosperar. Eu pensei que a igreja ia pular da cadeira. Eu já estava ali fazendo conta para pagar os boletos. Falei, agora prosperei, paguei tudo. E a igreja ficou, não falou nenhum amém. Gente, a grande questão é que está parecendo que o crescimento perdeu o propósito. Nós estamos vivendo 2 extremos. Pessoas que querem crescer pelo propósito errado, nenhum extremo.
E no outro extremo, pessoas que têm medo de crescer. Já perceberam isso também? Pessoas que se trancam. Que a gente fala assim, vamos embora. Não, pode não. Cara, mas você vai crescer, você vai prosperar. Mas vai dar tanto trabalho administrar, quero não. Cara, mas é bênção. Não, vai me dar muito problema. Então nós temos dois extremos. Um povo crescendo com a motivação errada. E um outro povo não querendo crescer. Acompanha aí, que eu já vou começar a pregar. Nesse momento, Deus me deu 3 textos bíblicos. Eu não sei como Deus fala com vocês. Mas comigo ele não costuma ser direto. Ele me dá um texto. E eu tenho que ler aquele texto um tempão para tentar entender o que ele está tentando dizer. E nisso vira um diálogo bacaníssimo. Aí de vez em quando levanta um profeta, levanta alguém, às vezes até dentro de casa, para entregar uns negócios assim. Hoje no carro, olha como que é doido. O negócio é frenético. Eu fui levar minha filha para fazer uma prova. E ela foi me contar um livro que ela está lendo. E aí ela me disse assim, pai, eu estou lendo um livro que eu acho que o senhor já viu o filme. E começou a contar. Eu falei assim, já vi o filme. Pessoas normais, quando você fala assim, já viu o filme, fala isso o quê? Para de contar. Minha filha não fez isso. Ela continuou contando. E eu pensei assim, mas eu já disse para ela que eu vi o filme. Ela vai continuar contando para quê? Mas eu decidi não interromper. Normalmente eu interromperia ela. Falei, não, chega, filha, já vi esse filme. E ela virou para mim e falou assim, pai, tem uma frase nesse filme que eu gosto muito, que diz que quando a gente compra uma passagem aérea para um destino, a gente escolhe de onde vai sair e para onde a gente quer ir. Mas a gente nunca escolhe as turbulências que vai enfrentar no caminho. Aí eu parei no volante e falei assim, meu Deus, eu vi esse filme, mas eu acho que eu não vi não. Devo ter dormido nessa hora. Aí pensei, não vou nem interromper, porque é Deus falando. Deixa quieto. E normalmente é assim que funciona. E ele me deu 3 textos. O primeiro deles foi Lucas 2,52. O texto de Lucas 2,52 diz que Jesus ia crescendo. Crescendo em sabedoria, crescendo em estatura, crescendo em graça. Diante de Deus e diante de quem? Olha como que é, gente. Quem ia crescendo? Tem problema crescer? Se a gente acreditar que tem problema crescer, a gente tem que achar que Jesus está errado. Concordam comigo? Então não tem problema em crescer. Ele crescia em quê? Sabedoria, estatura e... O que o texto está tentando mostrar para a gente é que não existe um só tipo de crescimento. Existe, no mínimo, 3 tipos de crescimento. Mas acompanhe mais. Observa que a conjunção que eles usam, o e, ele não usou ou. Ele disse que Jesus ia crescendo em graça, sabedoria e estatura, ou não obrigatoriamente nessa ordem. Mas ele usa o e. O que ele está dizendo é que não é opcional. Eu tenho que crescer em 3 áreas e não dá para escolher uma, porque senão vai ficar capenga. Não vai funcionar. O que o texto bíblico está dizendo para mim e para você, que não só Deus quer que nós cresçamos, como Ele quer que nós cresçamos por completo, em sabedoria, estatura e... Mas não para por aí. Ele diz que Jesus ia crescendo diante de Deus e dos... Então ele está me dizendo que não tem problema nenhum mostrar para os outros, concorda? Sim ou não? Tem problema crescer diante de Deus e dos homens? Tem problema postar no Instagram? O que o texto está dizendo? Não. Mas vamos lá. Deus me deu mais um texto. Lucas 1:80. Quando eu pedi os adolescentes para ler Lucas, que eles começaram com o primeiro capítulo, que tinha 80 versículos, eles quase me mataram. Vamos lá. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a quem? Israel. Então vamos lá. Falou em crescimento de novo? Pode crescer? Ele crescia e mais o que ele fazia? Se fortalecia em quê? Lá atrás a gente estava falando em 3 tipos de crescimento. Sabedoria, graça e estatura. Agora ele trouxe uma nova palavra ali que é o espírito. Ele ia se fortalecendo em... Pois é. Então o que o texto está dizendo para mim e para você agora é que não só pode crescer, mas você tem que estar atento para crescer e ser forte, porque senão você vai ser grande e frágil. Grande e frágil quebra fácil. O que o texto está dizendo é que ele quer que o projeto Recomeçar cresça. É que ele quer que eu e você cresça, mas que a gente cresça fortalecido em quê? Aí vem a sacada.
Só que só depois que o menino crescia e se fortalecia em espírito, é que ele apareceu publicamente. Primeiro ele viveu onde? Então o texto começou a clarear na minha cabeça. A gente pode crescer, a gente pode até aparecer, só que para aparecer eu tenho que estar fortalecido, hein? Porque senão eu viro vidraça. Vou levar pedrada e não vou suportar, vou quebrar. Porque sou grande e... Alguém aqui quer ser grande e frágil? Aposto que não. Quer ser grande, forte. Seja forte e corajoso, não é assim? Mesmo que a gente olhe para o espelho e fale assim, sou frouxo e nada corajoso. Mas a gente vai tentar acreditar profeticamente, nós estamos num ambiente profético, nós somos fortes e corajosos a partir de hoje. Nós vamos crescer, vamos nos fortalecer. Mas vamos lá. Quando eu me deparei com esses dois textos, eu lembrei de um terceiro. Apóstolo Paulo dizendo que quando ele era um menino, ele pensava como menino, agia como menino, fazia tudo como menino, mas quando ele virou homem, tudo mudou. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente? De novo, pode crescer. Mas me parece que o que ele está dizendo é que o maior desafio quando a gente cresce não é ser grande, é agir como gente grande. Muitos de nós crescemos e continuamos com um comportamento de gente pequena. O bicho é grande, cresceu, mas não evoluiu a mente. Nós já falamos disso aqui no projeto Recomeçar. Renovai a vossa mente para poder renovar a sua vida. Vamos renovar a cabeça. Mas eu falei, Deus, tudo bem até aí. Não tem novidade nenhuma. O Senhor está falando para a gente que a gente pode crescer, isso é até bom, a gente até gostou da notícia. Está dizendo que existem vários tipos de crescimento. Legal, nós também já sabemos disso. Está dizendo que a gente tem que se fortalecer em espírito, tem que esperar o tempo certo para aparecer para todo Israel. O que mais que o Senhor quer falar? E essa pergunta ficou comigo quase 2 meses. E nesse meio tempo, eu comecei a me perguntar o que era crescimento para mim. E comecei a dividir isso com algumas pessoas. Cheguei a uma conclusão. Se eu perguntasse, por exemplo, pastor Eliezer, o que é crescer? Ou o que precisa ser feito para crescer? Pelo pouco que eu conheço dele, que não é tão pouco assim, ele ia dizer para mim assim, tem que ter vida de oração. Não é isso? Se eu perguntasse ao Diogo, ele ia dizer para mim assim, tem que ter bons hábitos. Ia me indicar até um camarada que eu tenho que seguir no Instagram, que eu já até sigo. Porque ele já me ensinou que tem que ter bons hábitos. Se eu perguntasse para o Anderson ia falar para mim assim, irmão, tem que ter disciplina. Nunca vi uma pessoa tão disciplinada. Se eu perguntasse para o Rogerinho ia falar para mim assim, tem que estudar muito. Nunca vi alguém gostar tanto de estudar. Cada um de nós temos um modelo de crescimento, concordam comigo? Hoje tem até muita gente vendendo isso na internet. Faça um curso de como crescer no Instagram, como crescer, como engordar, como emagrecer, tudo em 10 dias, umas fórmulas mágicas. E tem gente que paga. Esses dias eu e minha filha estudando sobre isso, um curso de rezar dormindo. Falei isso com o Zia hoje. E o cara fez 300 mil vendendo um curso de rezar dormindo. Tem um monte de gente comprando para rezar dormindo, gente. Coisa de doido. Coisa de doido. O Zia tentou entender isso hoje. Falei, Eduardo, vamos ver se tem alguma, teologicamente, alguma fórmula. Falei, não tem não, irmão. Pelo amor de Deus. Mas foi aí. E agora eu começo a pregar com vocês. Que Deus me deu algumas chaves de crescimento. Ele começou a falar comigo alguns textos bíblicos que a gente tem que ficar muito atento quando o assunto é crescimento. E foi aí que eu comecei a entender por que essa mensagem. O projeto Recomeçar está saindo de uma igreja de 800, 900 membros para uma igreja de 3.000 pessoas. Você quer crescimento maior? Agora a gente não pode ocupar aquele espaço com alguns erros mentais, alguns modelos mentais pequenos. A gente vai ter que ocupar aquele espaço como gente grande. Porque se a igreja cresce, a igreja é grande, o que acontece com a gente? Grandes somos. É consequência, gente. Nós estamos debaixo de uma unção, nós estamos debaixo de um guarda-chuva de bênção. Se lá crescer, o que tem que acontecer com a gente? Crescer junto. Crescer junto. Eu ouvi uma frase essa semana retrasada. Tem gente que quer ser piloto de um troço do tamanho de uma formiga, mas não quer ser coadjuvante de um troço do tamanho de um elefante. Eu quero ser coadjuvante de um troço grandão. Porque na coisa grandona, a gente vai pegar um pedaço disso. Agora, para isso, tem que ajustar. E agora a gente começa a pregar. Eu queria que abrisse aí para mim o livro de Lucas. Capítulo 18, verso 18.
Deus me deu 10 chaves. Eu não vou ter tempo de compartilhar 10 com vocês. No melhor dos casos, eu consigo 4 e deixo 6 na curiosidade de vocês. Em outro momento eu falo. Mas no melhor dos casos, 4 eu abro com vocês hoje. Começando com Lucas 18. Isso aí. Nós vamos ler pelo menos até o 23. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei? Prestem bastante atenção, hein? Que farei para herdar a vida eterna? Vamos de novo nesse versículo? Volta aí rapidinho. Que farei para... Que história é essa aí, gente? A gente está lendo a história de quem aí? A gente já viu isso aqui 1000 vezes. Jovem que para Jesus e pergunta a Jesus o quê? O que ele tem que fazer para herdar a vida? Pois é. Eu li esse texto já umas 10.000 vezes na minha vida. Mas eu nunca tinha percebido o erro que tem nessa pergunta. Alguém já percebeu? Me diz uma coisa aqui. Para ser herdeiro, alguém tem que fazer alguma coisa? Para ser herdeiro, eu só tenho que ser. O filho da gente faz alguma coisa para ser nosso herdeiro? Ele só tem que ser o quê? Filho. E por que com Deus seria diferente? Me parece que o jovem era rico, mas não era tão inteligente assim não. Ele está perguntando o que ele tem que fazer para herdar. Só que herdar não tem nada a ver com fazer. Observa o seguinte, gente. Vamos lá. O que Deus responde? O que Jesus responde para ele? Vamos lá, vamos ler. Bota aí o 19. 18, 19, isso aí. Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente... Jesus está tentando ensinar esse menino uma coisa que ele precisa ensinar para todos nós. Se você quer ser grande, a primeira coisa que você tem que aprender é que existem coisas que estão na sua mão e existem coisas que estão na mão de quem? E quando a gente mistura isso, a gente se perde. Muita gente não consegue crescer, muita gente não consegue ser grande, porque faz o que era para Deus fazer e deixa de fazer o que era para Ele fazer. E aí Jesus diz o seguinte: meu querido, você ainda não entendeu. O que você está me pedindo não tem nada a ver com as suas atitudes. Reino é graça. Se você quer graça, você só tem que ser. E ser o quê? Meu discípulo. Vende tudo, dá para os pobres e me segue. Ou seja, seja meu discípulo. O restante é comigo. É o que ele está dizendo. Mas o jovem insiste. O que eu tenho que fazer? Aí Jesus diz para ele: queridão, ninguém é bom. O que Jesus está tentando dizer para ele é o seguinte: por melhor que você seja, você não vai conseguir fazer o que você quer. Você está querendo uma coisa e não entendeu que eu quero te dar essa coisa. Muitas das vezes a gente só não cresce porque a gente tem dificuldade de entender que não é com os nossos braços. É simplesmente graça e mais o quê? E oração. É graça e misericórdia, gente. Quando a gente começa a misturar o que eu tenho que fazer e o que Deus vai fazer por mim, a gente começa a impedir o nosso crescimento. Pula para o versículo 23, por favor. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito... O texto termina dizendo que ele foi embora, e foi embora como? É o que acontece com muitos de nós. A gente luta para ter uma coisa que a gente não precisava lutar. Muitas das vezes era só esperar. Aí a gente não consegue porque tentou a estratégia errada e a gente vai embora. E o que Jesus queria era só que ele vendesse tudo e fosse com ele, para poder dar o que ele queria. A primeira chave que Deus começou a me entregar é que se você quer ser grande, e aí agora eu quero, já que nós estamos no ambiente profético, eu quero profetizar nessa igreja. Eu quero dizer para você que a partir de agora, em nome de Jesus, você vai ter habilidade para discernir, para entender aquilo que compete a você e aquilo que compete a Deus. A partir de agora, você vai usar um pouquinho mais esse joelho, vai fechar um pouquinho mais os olhos e vai entregar esses projetos grandes na mão daquele que pode resolver. A partir de agora, você vai ser revestido de uma unção, de uma autoridade, de uma sabedoria que você nunca viu em nome de Jesus. E vocês vão voltar aqui e vão dizer para a gente assim: cresci. E eu tenho certeza que quando vocês voltarem,
fazendo essa receita que Deus me entregou, não é uma receita minha, gente. Isso está na Bíblia. Eu tenho certeza que vocês vão voltar muito mais fortalecidos, porque quem investe em oração ganha o quê? Ganha espírito. Quem investe em oração ganha espiritualidade. Quem investe em oração ganha presença. Quem investe em oração ganha intimidade. Quem investe em oração ganha Deus, gente. Vamos mudar esse modelo mental. Esses dias o cara virou para mim e falou assim: cara, gastei 3 horas orando. Eu falei, tá tudo errado. Gastou, irmão. Investiu. Gastar eu joguei fora. Investir eu recupero. E o mais legal, que esse que a gente fala, esse Deus, Ele quer devolver. E a palavra vai dizer que Ele quer devolver mais do que nós pedimos e merecemos. Mas vamos lá. Vamos para o 2. Abre aí para mim, por favor, Lucas 1, verso 18. Esse para mim é incrível. Eduardo, tu está lendo Lucas pra caramba, hein? Pois é, eu fiz um propósito com os adolescentes, que eles tinham que ler o livro de Lucas todo em uma semana. Aí eu li. Só que lá em casa nem todo mundo conseguiu ler junto. Aí atrasou, então eu li de novo. E que eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu estudei minha vida inteira em colégio católico. E todo ano era o livro de Lucas. Então se eu fechar o olho eu lembro de Lucas. Se eu abrir eu lembro de Lucas. Não tem jeito. Colégio católico era Lucas, Lucas e Lucas e Lucas e Lucas e não tinha outra opção. Mas vamos lá. Olha o que Lucas 1,18 vai dizer. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. A gente não vai conseguir ler todo, então deixa eu adiantar a história para vocês. A Bíblia está dizendo aí que certa ocasião um anjo chegou para Zacarias e disse para ele que a mulher dele, Isabel, ficaria grávida de nada mais, nada menos do que João Batista. Zacarias escuta a notícia do anjo e faz uma pergunta. Olha a pergunta de Zacarias. Como é que eu vou ter? Pois é. Segura isso. Pula para Lucas 1,34, por favor, irmão. 1,34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou? Eu estou no mesmo capítulo, gente. A história é a mesma. Um anjo chega para Zacarias e diz que a mulher dele vai ficar. Um anjo chega para Maria e diz que ela vai ficar. Zacarias devolve uma pergunta para o anjo: como eu vou ter? Certeza. Maria devolve uma pergunta para o anjo: como acontecerá? Sabe o que Deus falou no meu coração? Que Ele não tem problema nenhum com pergunta. Você quer crescer e não sabe como? Pode perguntar. Só cuidado para a sua pergunta não mostrar a sua incredulidade. Só cuidado para a sua pergunta não falar o seguinte: como é que eu posso ter certeza? Será que isso vai acontecer? Será que Deus pode fazer isso? Pelo amor de Deus. Se quer perguntar, pergunta igual a Maria. Como é que vai acontecer? Porque acontecer eu já sei que vai. Quem quer ser grande tem que rever as perguntas, gente. Quem quer ser grande tem que perguntar coisa diferente. Eu estou vendo muita gente chorando. Por que isso está acontecendo comigo? Muda. Para quê? Para que isso está acontecendo comigo? Para onde que eu vou? O que eu tenho que aprender com isso? É a hora que a gente transforma deserto em lugar de crescimento. Gente, a gente está com uma cabeça. Isso não é só vocês, não. Quando eu falo que a gente está com uma cabeça, eu me incluo. Vamos ser honestos. Quem aqui já ouviu que deserto é lugar de provação? Deserto é lugar ruim. Quem já ouviu isso? Só eu? Pois é. Mas deserto é lugar de crescimento na Bíblia. É só escolher o texto que quer ler. O texto que a gente viu de Lucas, o menino ia se fortalecendo em espírito aonde? No deserto. Então, dependendo de como eu lido com a situação, o meu deserto pode ser um ambiente de crescimento. Dependendo de como eu lido, o meu deserto pode ser um ambiente de morte. O povo morreu no deserto. Muitos não chegaram na terra prometida, morreram no deserto. Por quê? Porque fazem as perguntas erradas. Porque lidam com o deserto da forma errada. O que Deus colocou no meu coração, nessa segunda chave, é que para crescer eu tenho que aprender a mudar as minhas perguntas. Se eu não mudar as minhas perguntas, vai acontecer o que aconteceu com Zacarias. O que acontece com ele? Fica mudo.
E o que acontece com Maria? Cântico. Logo depois dessa pergunta, o texto vai dizer que ela cantou um cântico. Enquanto um ficou mudo, o outro cantou. A diferença de posicionamento vai gerar uma diferença de quê? De resultado. O Diego falou isso aqui. Se eu não estou satisfeito com o que eu estou colhendo, eu tenho que mudar o quê? O que eu planto. Se eu planto pergunta errada, eu colho resposta errada. Se quer ser grande, muda a forma de relacionar com Deus, gente. Eu quero dizer para vocês, e aí de novo, nós estamos no ambiente profético, eu gostei desse negócio, que a partir de agora essa igreja vai saber perguntar. Os coaches falam aí de tal de perguntas poderosas. Eu profetizo em nome de Jesus que essa igreja vai fazer perguntas tão poderosas, mas tão poderosas, que vão receber respostas revolucionárias. Vão receber respostas que vão tirar a gente do 0 para o 1000. E as pessoas vão olhar e vão falar assim, como é que isso aconteceu? E a gente vai dizer assim, não sei. Eu sei que tem um cara chamado Espírito Santo comigo, que fez toda a mudança na minha vida, que de agora em diante eu não sou mais perdedor, não sou mais pequeno, eu sou grande. É isso que a gente vai dizer. Mas vamos para o terceiro. João 8:8. Outro texto muito conhecido. Decidi ficar com os textos conhecidos. Das 10 chaves eu peguei os mais fáceis. Me parecem os mais importantes. Pelo tempo, eu acho que é mais fácil nos textos bem conhecidos. Esse texto aí, ó, inclinou-se, novamente, continuou escrevendo no... Deixa eu contar um pouquinho dessa história para vocês. Certa ocasião, uma mulher adúltera foi pega em flagrante, em adultério. Os fariseus e doutores da lei daquela época pegam essa mulher, colocam no meio de todo mundo, traz para perto de Jesus e pergunta a ele o quê? Podemos apedrejar? Esse texto para mim é incrível. Jesus, a Bíblia vai dizer, que se abaixa e começa a escrever no chão. Com a cabeça de executivo que eu tinha, e às vezes eu ainda tenho, eu lia esse texto e eu lembrava todos os treinamentos de negociação que eu fiz na minha vida. E que dizia que muitas das vezes, para ganhar uma batalha, eu precisava tirar o foco dela. Se estava todo mundo olhando para essa mulher, se essa mulher estava numa vergonha imensa, se essa mulher estava sofrendo o máximo ali, Jesus escrever no chão, ele estava o quê? Tirando o foco dela. Gente, é humanamente, vamos lá, todo mundo está olhando para a mulher. O camarada que é perguntado, que é Jesus, em vez de responder, se abaixa e começa a escrever, o que todo mundo fez? Vamos olhar para ele. Ele já deu, naturalmente, um refrigério para a moça, não é isso? A moça já pensou assim, pronto, acabou a acusação. 1 minuto de trégua, não é isso? Mas eu sempre me perguntei o que Jesus escrevia. E aí eu fui estudar muito sobre isso. Apareceu cada doideira na internet. Vocês não têm noção, gente. E aí eu ia olhar essas doideiras, não achava na Bíblia. E não achava, e não achava, e não achava. E aí eu comecei a não querer mais ler esse trecho. Para mim, eu botei na cabeça o quê? Ele escreveu ali, isso não é tão importante o que ele escreveu, porque a Bíblia não conta, porque se a Bíblia contasse seria importante. E ele acabou com o conflito, dizendo o quê? Taca a primeira pedra, quem não tem? Ninguém tacou, foi todo mundo embora. E ele disse para a mulher, olha só, vai embora, mas não peca mais não. Não vem nessa aí que eu limpei a tua barra para tu fazer de novo, não. Limpei a sua barra para você não fazer mais. É vida nova. E eu parei por aí durante muito tempo. Até que um dia, eu tive uma revelação com um professor muito especial, que me chamou a atenção para um texto. E aí eu peço que coloque, por favor, Jeremias 17, 13. Jeremias 17, 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão. O que a moça estava seguindo? Sofrendo? Pois é. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no... Aonde o nome vai ser escrito? O que é pó, gente? Terra. O que é terra?
Aonde Jesus escreveu? Se tinha coisa que fariseu conhecia, era texto bíblico. Quando Jesus começa a escrever no chão, aqueles fariseus só lembrou de um detalhe. Esse Jesus está dizendo que os nossos nomes podem estar escritos aonde? No pó. E os nossos nomes deveriam estar escritos aonde? No livro da vida. Eu fico imaginando, gente, a cabeça desses fariseus todos, olhando aquele camarada, escrevendo no chão e pensando assim, deu ruim. Se ele for o Messias mesmo, ele está dizendo que a gente vai para o... Pois é. Mas sabe o que Jesus colocou no meu coração nesse momento? Quem quer ser grande tem que estar atento aos detalhes, porque senão vai incorrer num erro que a Bíblia é muito clara. Cuidado para não ganhar o mundo e perder a sua. Muitas das vezes, quando a gente quer ser grande, a gente esquece que o nosso nome pode sair do livro da vida e vir para onde? Para o pó. Muitas das vezes, gente, aquele modelo é muito legal, porque às vezes a gente olha os fariseus e a gente acha que eles são assim... bicho da cara preta, feio, ruim, não é? Muitas das vezes a gente tem o mesmo modelo de pensamento que eles, não tem não? Basta ver alguém diferente no nosso meio, o que a gente faz? Isso não pode ser crente, não. Pode não, olha o pecado dela. Aí eu me pergunto, e o meu? A gente passou por isso ontem. Uma pessoa falou pra gente, não, eu não posso ser crente porque eu tenho esse pecado. Aí eu pensei, falei com a minha esposa, então também não posso não, porque eu tenho um monte. Então vamos sair da igreja. Quem quer ser grande tem que mudar a mente, gente. Quem quer ser grande tem que olhar para os detalhes. E esses detalhes não são os detalhes do crescimento, são os detalhes da vida eterna, porque senão corre o risco de ganharmos tudo e perdermos a nossa alma. Não dá para falar em grandeza, não dá para falar em crescimento sem se preocupar com alma. O grande problema, a gente começou falando disso, a motivação. No reino de Deus não vale tudo em nome do crescimento. Não vale tudo pelo sucesso. Por que não? Porque está comprometendo o quê? A alma. Tem um texto, se eu não me engano é Lucas 10, que Jesus envia os 70. Lembram disso? A Bíblia vai contar que, certa ocasião, Jesus envia 70 discípulos de 2 em 2. De 2 em 2. E ele fala para esses 70 que eles têm que pregar em todos os lugares. E onde eles chegarem e eles forem bem recebidos, eles devem permanecer. Mas onde eles chegarem e forem mal recebidos, eles têm que fazer o quê? Sair daquele lugar, sacudir a sandália e largar até... Sabe qual é o grande desafio da gente? Quando quer ser grande? A gente vai ter que entender que a gente vai transitar em alguns lugares, mas a gente vai ter que tomar cuidado com o que leva desses lugares. Muitos de nós estamos crescendo com um monte de perunicário preso na gente e levando um monte de troço que não é nosso. Só que esse monte de troço que não é nosso vai pesar e não vai deixar a gente subir para o céu. Ou a gente presta atenção nisso, ou a gente está lascado. Mas vamos lá. Última chave. Lucas 3, 1, 2. Lucas 3, versículos 1 e 2. Olha só. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Vamos lá. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a... Vamos lá. Filho de Zacarias, aonde? Aonde veio a palavra de Deus? Esse texto é lindo. Lucas está contando toda a estrutura de poder da época. Ele está dizendo quem era imperador, quem era presidente, quem era sumo sacerdote, ele está dizendo isso tudo. Só que é muito legal que ele diz que Deus não veio ali. Deus veio aonde? No deserto. Os teólogos vão dizer que isso aí é uma denúncia. A Bíblia está querendo dizer que o sistema estava tão corrompido que Deus não poderia vir naquele lugar. Deus tinha que vir aonde? Fora daquele lugar, no deserto, não é isso? Pois é, teologicamente essa é a explicação. Mas o que Deus botou no meu coração, e hermeneuticamente eu posso fazer isso, é que a gente tem que tirar Deus de uma caixa.
A gente acha que Deus vai aparecer aonde a gente quer, do jeito que a gente quer, e vai fazer exatamente do jeito que a gente... Aí quando isso não acontece, a gente chora. Aí pergunta, por quê? Só que Deus não está querendo saber dessa pergunta, lembra disso? Ele só quer a pergunta de como? Como vai acontecer? Não é porque ainda não aconteceu, é como que vai acontecer. Porque acontecer é certo que vai acontecer. Então, quando eu li esse texto, Deus colocou muito forte no meu coração de dizer para mim, para minha família e para minha igreja, que a gente está na hora de botar Deus fora da caixa. Deus não cabe numa caixa, gente. Deus é tão incrível que não quer ter nome. Quando eu for no faraó, quem eu digo que é o Senhor? Diga que eu sou, ou eu sou. E a gente fica teologicamente até hoje tentando descobrir o nome de Deus. Perda de tempo. Deus não tem nome, porque Deus não encaixa numa... A caixa é pequena, gente. Vamos tirar Deus da caixa, porque a proposta é de crescimento, a caixa é limitada. Se a gente quer crescer, a gente tem que ir para fora da caixa. Eduardo, mas isso é perigoso. Quando a gente sai da caixa, a gente pode cometer uma heresia, a gente pode cometer um pecado, a gente pode... Vamos ser maduros para entender que caixa é essa. Ninguém aqui está fazendo apologia ao pecado. A gente está falando aqui de explodir a mente. De começar a olhar as coisas de um jeito diferente. Porque senão a gente começa a esperar a prosperidade, o milagre, o crescimento, sempre de fórmulas prontas. Então, se na vida de fulano aconteceu assim, na minha também tem que acontecer. Mas não é assim. Porque Deus adora entregar umas coisas customizadas. Deus já entendeu que cada um de nós reagimos de um jeito, então Ele fala com a gente de um jeito, Ele entrega as coisas de um jeito, Ele usa pessoas de um jeito. E nunca, nunca, nunca vai ser diferente, igual comigo e com vocês. Isso foi um dos maiores desafios da minha conversão. Deus falava com a minha mulher de um jeito que eu falava assim, não pode, isso não pode ser Deus. Falava com a minha filha de outro jeito e eu de novo questionava. E quando era comigo, eu tinha certeza que era Deus. Por quê? Porque Deus estava dentro de uma caixa. Eu comecei a achar que tinha que falar com todo mundo do jeito que Ele falava comigo. É assim que a gente vê umas doideiras aí. Como 10 passos para identificar a voz de Deus. Ah, só tem esses 10? Pelo amor de Deus. E tem muito mais do que isso, porque Ele é grande demais, Ele não cabe numa caixa. E aí eu já quero começar a fechar com vocês. Mas antes disso, eu quero que a gente dê um pulinho. Em Hebreus 5:12. O pessoal da mídia me perdoa. Mas foram os textos que eu recebi. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento? Eu gosto muito do livro de Hebreus. Eu acredito que não há coincidência nas coisas que acontecem na nossa vida. Eu já li esse livro algumas vezes. Mas essa semana minha mulher falou para mim assim, ó, Hebreus quer falar alguma coisa comigo, vamos ler junto? Eu pensei, cara, eu já li isso tantas vezes, vou ler de novo. E aí cheguei nesse texto, que me parecia que era a cereja do bolo da nossa mensagem de hoje. O que o autor está querendo dizer naquela época, e talvez vai querer dizer para a gente hoje, é que a gente está com tanta dificuldade de crescer, que o alimento sólido não pode ser entregue. A gente tem que continuar comendo papinha, a gente tem que continuar com coisa líquida, porque Deus quer que a gente cresça e a gente está se comportando como criança. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, Deus quer, Jesus quer que você cresça, porque a essa altura você já era para estar ensinando, você já era para ser mestre, e se isso não está acontecendo, tem alguma coisa de errado, você continua bebendo leitinho, enquanto você tinha que beber alimento, comer alimento. Essa aí, como diz meu amigo Jailson, foi uma pedrada quando eu li. Que eu pensei assim, isso é para mim? E descobri que em algumas áreas é. Vocês não precisam dizer de vocês, não. Mas eu sugiro que chegue em casa e só faça uma pergunta na frente do espelho. Em que área da minha vida eu continuo bebendo leitinho? Qual é a área da minha vida que não avançou ainda? É o casamento? É o financeiro? É um intelectual?
A Bíblia está dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se não está acontecendo isso em alguma área da nossa vida, a culpa é de Deus? Não pode ser, gente. A culpa só pode ser? Então está na hora da gente perguntar o que é que falta para nós fazermos. Mas avança um pouquinho. Vai no 5,14. Mas o alimento sólido só pode ir para? Só pode para quem? Adultos. Os quais, pelo exercício constante, tornam-se hábitos para discernir tanto o bem quanto o... O que tem que fazer constante? Que exercício é esse, gente? Que exercício é esse? Esse exercício aí é a prática cristã, gente. Hebreus, o autor de Hebreus, está escrevendo para um povo que veio do judaísmo. Um povo que estava com saudade do judaísmo e queria voltar para o judaísmo. É por isso que o autor de Hebreus começa no capítulo 1 dizendo que Jesus é grande. Ele avança para o capítulo 2 dizendo que Jesus é maior do que os anjos. Ele chega no capítulo 3 dizendo que Jesus é maior do que Moisés. E ele começa a dizer para esse povo o seguinte: o que eu estou dizendo para vocês é o que eu estou apresentando é maior do que o que vocês conheciam. Então para de querer voltar, porque eu quero que você cresça. Pega isso, gente, em nome de Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: o judaísmo que vocês conheceram, cheio de regrinha, cheio de caixinha, acabou, agora é Jesus, ele já fez tudo por nós e vamos viver essa realidade. O Rogério falou uma coisa hoje na escola bíblica aqui muito bacana. Tem um texto bíblico que diz: em nome de Jesus nós podemos fazer coisas maiores do que ele. A gente acha que a gente pode fazer milagres maiores. Isso pode até ser verdade, longe de mim dizer que não. Porque a gente tem visto gente fazer milagre em nome de Jesus brilhante. Mas o que o texto está querendo dizer é que você pode ir muito mais longe do que ele foi. Só depende de quem? Da gente. Só depende de nós. O texto de Hebreus está dizendo para a gente o seguinte: é para frente que se anda. O judaísmo que vocês conheceram ficou para trás. Agora nós te apresentamos um Cristo. Um Cristo que não vai mais te dar aquela comidinha líquida. Está doido para te dar uma comida sólida? A comida sólida vem substância, a substância vem força, a força vem coragem. Você vai ser vencedor, você vai ser grande em nome de Jesus. É isso que ele está dizendo para a gente. Agora, Eduardo, a grande pergunta que fica é como? Tudo que você falou, Eduardo, a gente mais ou menos já sabia. A grande dificuldade é a gente colocar isso tudo em prática, Eduardo. Pois é, essa dificuldade não é nova. Certa ocasião, nós tínhamos os livros de Salmos, Provérbios, nós tínhamos uma coleção de livros que diziam que eram os livros de sabedoria da Bíblia. Todos esses livros diziam que tudo que nós fizéssemos, nós colheríamos. Se vocês lerem Provérbios, vocês vão ver isso com muita facilidade. Se você for bom, a sua vida vai ser boa. Se você semear muito, você vai colher muito. O justo nunca vai... Nunca viu um justo perecer. Não é isso? Só que aí naquela época surgiu um livro chamado Jó. Jó era justo? Jó era bom? Jó era reto? E o que aconteceu com ele? Vocês sabem o que aconteceram? Os teólogos chamam o livro de Jó de crise do pensamento. Porque a gente vinha lendo um monte de livro que se a gente fizesse tudo certinho ia dar tudo certo. Aí os teólogos começaram a falar assim: então isso não funciona. Se eu fizer tudo certo igual o Jó, eu posso sofrer? E aí? Sabe por que isso? A dificuldade de perceber uma coisa: quem autorizou o sofrimento? Se Deus autorizou o sofrimento, ele já não tinha provisão na mão? Vamos lá, gente. Quem quer crescer tem que entender isso. O modelo mental mudou. O modelo mental, a forma que eu vou encarar as coisas, a forma que eu vou olhar os problemas, a forma que eu vou lidar com o meu deserto mudou. Uma igreja grande, vocês acham que vai ter mais ou menos problema do que nós temos? Jesus. Nós crescemos, tem um monte de irmão em pé. Um monte de irmão em pé. É a dor do crescimento. A gente fica triste? Lógico. Lógico que a gente fica triste. Mas é a fase do crescimento. A gente vai ter dores, a gente vai ter dificuldades e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque senão a gente entra nessas crises. É a hora que alguns pegam o livro de Lucas e têm dificuldade de entender Jesus sentando na casa de um pecador,
Jesus falando com uma mulher, Jesus dizendo que ama o pecador. Aí a gente entra em transe. É muito legal, parece até que a gente está reclamando e dizendo assim, se eu soubesse disso eu ia pecar também. Me parece isso. Se ele senta com o pecador, a gente tem que agradecer a misericórdia dele. E tem que pedir que essa misericórdia alcance a gente. É mudança de modelo mental, gente. E é por isso que eu quero fechar essa mensagem de hoje com vocês com uma oração. Eu queria que vocês ficassem de pé. Fiquem de pé, por favor. Olha, hoje eu estou até desacelerado. Não sei se deu para perceber. Mas Deus botou tanta coisa no meu coração que eu chego a estar ofegante. Vamos lá. Feche os olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus. O Senhor me entregou uma mensagem que no primeiro momento não me ficou tão clara. No segundo momento, o Senhor começou a colocar tanta coisa no meu coração que eu tentei resumir aqui para a sua igreja. Mas fato é, Pai, que eu quero te pedir é que eles tenham toda sabedoria para colocar isso em prática. Pai, o nosso maior desafio não é decorar versículos e capítulos. O nosso maior desafio não é ler a Bíblia de capa a capa. A distância mais difícil de percorrer é da Bíblia que está nas nossas mãos para a Bíblia que precisa estar no nosso coração. E é isso que eu quero pedir, Pai. Que o Senhor encurte essa distância. Que o Senhor tire a trave dos nossos olhos. Que o Senhor tire todo e qualquer impedimento que atravesse o nosso coração. Pai, para alguns esse impedimento é o medo. Para outros é a dificuldade de crer. Para outros é uma racionalidade exagerada. Para outros, Pai, é simplesmente o tempo que está demorando. E às vezes esse tempo é maior do que a nossa expectativa. Para alguns, Pai, a gente começa a ver parentes que se perdem. A gente começa a ver pessoas queridas que morrem e não são alcançadas pela sua palavra. Isso tudo vai gerando um nível de ansiedade. Pai, eu nunca vi uma geração com tanto problema de ansiedade e depressão. E no meio da ansiedade e da depressão não tem crescimento sustentável, Pai. Então, em nome de Jesus, eu estou unido com a sua igreja nesse momento. Eu lanço toda a fé que tem dentro do meu peito. Eu tenho certeza que a sua igreja está fazendo da mesma forma, porque a dor de cada um aqui só é diferente, mas cada um de nós tem um calo apertando, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, nos dá direção, nos dá discernimento, nos reveste, que nós saibamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que unção de sabedoria seja agora derramada. Pai, que nós tenhamos paciência, que nós saibamos esperar no tempo de Deus quando necessário, mas que nós também sejamos revestidos da ousadia de Cristo. A Bíblia nos diz, Pai, que o maior desafio é nós termos a mente de Cristo. E é essa mente que eu quero ativar agora. O Osia muito bem colocou aqui no início. O que está ligado aqui embaixo tem que estar ligado lá em cima. Então agora, Pai, em nome de Jesus, nós ligamos mentes de pessoas que querem crescer. Nós ligamos mentes de cristãos. Nós ligamos mentes com bons hábitos na sua palavra. Nós ligamos mentes que vão lutar contra o pecado com todas as suas forças. Nós ligamos, Pai, mentes que vão alimentar corpos e que por onde passar vão deixar o aroma de Cristo. É isso que eu profetizo, é isso que eu declaro, e já te agradeço, porque eu sei que ainda hoje, muita coisa vai mudar nas nossas vidas. Quem acredita diz um amém bem alto aí, gente.